então fica aqui o destaque ao sol. Acho que é merecido, é verão, portanto é uma coisa Mas é o sol. Está de uns dias de bosta, senhor. agradável a ver sol. Pelo menos Pelo menos aqui no meu bairro. aqui onde eu estou está sol, por isso espero que aí onde vocês estejam também esteja sol. Não, teve bom dia, mas ainda agora um dia ou dois esteve a chover, não foi, chato? Não sei que estejam a ver. Está muito a vento. É estranho, mas pronto. Usem protetor solar, atenção, que isto no verão queima. Não, Mas pronto, chega de encher chouriços, não me né? lembrei mesmo de nada para abrir, portanto falámos aqui do sol, mas agora vamos falar do mercado de transferências, né? Porque isto é o mercado do flash, e então vamos falar de transferências, hoje mais mexido lá fora do que em Portugal, mas ainda assim com algumas novidades. Vamos então começamos pelo Futebol Clube do Porto. Os Dragões têm sido associados a um central, provavelmente vocês já ouviram falar de nome, eu não sei se o Igor... Mano, que os centrais, mano. O Porto já nem tem espaço para pôr lá mais centrais. É o Porto com os centrais e o Benfica com os avançados. Já aqui tinha mencionado, andou aí um bocado parado este nome, mas agora voltou porque ele próprio falou. Falo de Kim Min-jae, um sul-coreano que joga no Beijing Goan, da China, e que quebrou o silêncio. Falou sobre o mercado de transferências. Ele não falou de nenhum nome em concreto, não disse o nome do Futebol Clube do Porto. O único nome que falou foi o da Juventus. Disse que sentia que ainda não estava preparado para jogar ao nível da Juventus, porque ele quer muitos minutos. Uma entrevista de um jogador consciente, uma entrevista que eu gostei das palavras dele. É um jogador que sabe aquilo que procura. Então vamos por partes. O Porto tem interesse no Kim Min-jae, o jornal do jogo afirma isso, a bola é igual, mas há aqui alguns entraves. Mas vamos então começar por partes. O Kim Min-jae quer sair do Beijing Goan, ele evoluiu nos últimos tempos, mas sente O Mbemba vai sair para onde? que está no momento de dar o salto, mas ainda não está no momento de chegar a um top 5, porque ele quer minutos, ele quer jogar mais, quer jogar no futebol europeu, quer adaptar-se ao futebol europeu, e sente que jogando numa equipa top 5 isso pode não acontecer. E então surge aí Portugal, por exemplo, como um bom campeonato. Também se fala no campeonato turco, O gajo é inteligente, hein? mais propriamente no Galatasaray, mas então surge o Futebol Clube do Porto como hipótese. No entanto, os tais entraves, o Jornal A Bola e o Jornal do Jogo... Este gajo aqui, amigos, não é o mesmo que este. Não é? É impossível. Não pode, amigos. Não me lixem. O Futebol Clube do Porto como hipótese. No entanto, os tais entraves, o Jornal A Bola e o Jornal do Jogo falam nas questões contratuais. O Kim Min-jae também aí, lá está, é um jogador que parece saber mesmo aquilo que quer, porque diz que não quer uma cláusula irrealista, é a mesma palavra que ele utiliza, portanto aquelas cláusulas de 60 milhões. Mano, ele já está com muito mimimi e muito fala barato, mas tanta conversa. Ele sabe aquilo que quer, ele sabe aquilo, ele sabe. Mano, ele vai para onde quiserem ir. Mas ele vem da China, pensa que é quem? A vedeta de Hollywood? 100 milhões, apesar de às vezes aparecerem aí quem paga, aquelas cláusulas tipo João Félix 120, por exemplo, aparece raramente. Comparar os chineses com os João Félix, aí é foda. Não, ele não comparou, se eles não inventes, estou a brincar. Mas, tipo, não é? Vais meter na mesma conversa. Mas o Kim Min-jae não quer essas cláusulas, quer uma cláusula... Ele é que decide qual é as cláusulas. Mas eu gosto deste tipo de autonomia, né? Não é cá os agentes que vão decidir ou o quê, não, é ele que decide. mais baixa para poder depois sair. E depois, não quer um contrato que ultrapasse os 5 anos, portanto não quer que seja um daqueles contratos. É uma pessoa decidida, portanto, já sabe aquilo que quer, é assim, eu quero assim, 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 assim. Pedro Gonçalves, que vai renovar com o Sporting, por É um bocado esquisito esta forma de, né? exemplo, não quer um contrato tão longo, quer apenas 3 anos, portanto, supostamente a imprensa turca diz que o Galatasaray está disposto a aceitar isso tudo, o contrato de 3 anos e cláusula mais baixa, mas vamos ver. Quanto ao Futebol Clube do Porto, neste momento, vamos lá ver se eu não me esqueço de nenhum: Mbemba, Fábio Cardoso, Pepe, Marcano e o Diogo Leite. 5 centrais, para já. O Futebol Clube do Porto só tem interesse em avançar para o Kim Min-jae, que custará à volta dos 6 milhões de euros caso algum destes jogadores saia. Ainda o nome custa que tem dinheiro. sido falado para o mercado tem sido o do Mbemba, simplesmente porque está no último ano de contrato e o Futebol Clube do Porto, para fazer encaixe, tem que o vender ainda esta época. Falou-se também no Galatasaray, que anda à procura de um central. Mano, é uma coisa que, né, assombra o Porto nos últimos anos, é os contratos. Os jogadores e os últimos anos de contrato, aquilo tem sido uma doença. Mas para já não há nenhum avanço, mas é isso. Kim Min-jae para o Futebol Clube do Porto, caso saia algum central, e o central sul-coreano de 24 anos estaria interessado então a arrumar a Portugal. Ainda nos Dragões há mais uma cara nova, essa sim já confirmada, para a equipa B. Trata-se de Léo Borges, um defesa esquerdo. É o que tem-se visto, né? O mercado agita bastante do Porto, mas é do B.
esquerdo brasileiro de 20 anos. A equipa B do Futebol Clube do Porto está muito ativa neste mercado. Foi esta terça-feira apresentado como reforço dos Dragões, à semelhança do que aconteceu também com o Peglo, um extremo também brasileiro. Também o Léo Jorge chega ao Olival por empréstimo com uma opção de compra. Segundo a imprensa brasileira, é uma cláusula de 4 milhões de euros. Então, A equipa B está melhor cá. Apesar de ser um jogador ainda muito jovem, 20 anos, o Léo Borges já se estreou pelo Internacional, de onde ele vem. Este ano já jogou até em 14 partidas pela equipa brasileira, sendo que uma delas até foi na Copa Libertadores. Apesar de saber que vai jogar na equipa B, ele já apostou. O Porto já comprou, foi buscar o Fábio Cardoso, trouxe o PP. Que o objetivo dele, o objetivo a curto prazo, é chegar rapidamente à equipa principal. Ele saberá que para já os Dragões procuram um lateral esquerdo e que ainda não foi contratado, portanto Borges é lateral esquerdo. aberta uma possibilidade de se conseguimos Para mim já é melhor que o Manafá. conseguir chegar Nem o vi jogar. principal, sendo então essa cláusula de compra de 4 milhões de euros, então por Léo Borges, já apresentado defesa esquerdo de 20 anos. Passamos agora para o Sporting, há alguns assuntos para falarmos e mais uma vez temos um episódio da novela Ugarte. Pois é, já tinham saudades, não é verdade? Então cá estamos para falar de Ugarte. Não existem propriamente umas novidades bombásticas sobre a ida do médio uruguaio para o Sporting, até porque a transferência ainda não está fechada. Não há entendimento Um bocado é como o Camacho, 3 meses a negociar. final entre o Sporting e o Famalicão, falta aquela luz verde. 3 não, foi 6, não foi? Está aquela luz amarela neste momento. Portanto, os valores vocês já sabem de cor. 6 milhões de euros, 50% do passe. Isso tudo já está aqui mais do que sabido. Vocês já têm na ponta da língua, não é? Mas agora o Famalicão quer algo mais. Porquê? Porque a imprensa nacional, mais propriamente mais futebol, diz que o Clube Famalicão está a olhar para o caso de Pedro Gonçalves, que é um pouco um exemplo neste negócio, e pensa em incluir alguns bónus, uns extras, para o caso do Ugarte se afirmar no Sporting. Bónus como chegar à seleção principal do Uruguai, fazer um determinado número de jogos, coisas assim desse género que às vezes se vêem nos negócios. Então o Famalicão quer pôr esse tipo de Mas já chega do Famalicão enganar o Sporting, amigo. Pelo amor de Deus. bónus que não Alguém que meta a mão nisto. pôs no Pedro Gonçalves e agora olha para o passado e vê que se tivesse posto, por exemplo, Se ele tivesse posto o quê, mano? Mas acho que eles já vão ganhar pouco o puto do pote. o número de golos, Pedro Gonçalves foi o melhor marcador, jogou à seleção, jogou no Chegou, mano. Não foi por jogar no Famalicão, né? Foi por jogar no Sporting. E no entanto vão ganhar 50% quando ele for vendido. europeu. Portanto, muitas questões aqui que podem, ou que estão neste momento a demorar. Ia 100%. A transferência do Ugarte é para o Sporting, é um negócio que o Ugarte já disse que queria ir, mas até agora ainda não está fechado, O Sporting precisa de um médio, pelo menos, né? Então... porque há aqui estas questões todas por definir. Ainda no Sporting, só deixar aqui duas pequenas Claro, Daniel. e rápidas notas, porque estou a Chicharito! Oh, Chicharito Hernández! demorar um pouco e não quero que o episódio fique tão longo como o de ontem, peço desde já desculpa por isso. A primeira é para falar de Chicharito. Não é este Chicharito que vocês estão aí a pensar ou que estão a ver agora nas imagens do vídeo Ué, clickbait? do YouTube que eu estou a pôr só para vos enganar. Falo de Domingos de Andrade, um angolano que é conhecido por Chicharito e que Mano, a sério que eles meteram essa? assinou pelo Sporting. Um médio de 18 anos, angolano, que estava há 2 épocas na equipa principal do Interclube de Angola e que Chicharito angolano. Ué, Domingos Andrade, Chicharito? participou no Mundial de Sub-17 e agora deixou o girabola para jogar na equipa de Sub-23 dos Leões. Vambora, Portanto, é reforço. o Chicharito, mas é conhecido Chicharito. por Chicharito. Falo de Domingos Andrade. Quem há É o novo Gelson Dalla. muito está longe do Sporting é Mama Baldé, mas ainda assim temos de falar dele, porque os Leões ganharam 700 mil euros à custa do guineense. Uau, tipo, né? Foi ué, né? Tendo em conta que podíamos ter ganho muito mais. Então porquê? Porque o Ué, é melhor com um pau nas costas. lateral, barra extremo, barra avançado, ele já passou por todas as posições quase. Ele chegou ao Sporting na altura na formação como avançado, mas depois foi lateral e extremo e mostrou-se no Aves. E depois foi envolvido no negócio Rosier e nessa altura o Sporting tinha ficado com 20% do valor de uma futura transferência. Portanto, o Mamba Baldé já não é jogador do Dijon porque mudou-se para o Troyes, ou Troyes, deve ser assim que se lê, que pagou 3,5 milhões de euros ao Dijon pela contratação do Mamba Baldé. Olha lá, pagou 3 milhões e meio. Foi... Pois. E isso faz com que 20% dessa transferência vá para o Sporting, ou seja, 700 mil euros por um jogador que acabou por nunca jogar
na equipa principal dos Leões. Do Sporting passamos agora para o Benfica, novamente com o assunto Carlos Vinícius, que tem marcado os últimos dias desde a chegada de Yaremchuk à luz, isto porque o brasileiro, segundo a generalidade da imprensa desportiva, está próximo de rumar ao Eintracht Frankfurt. O negócio não é bem aquele que o Benfica procurava, já tínhamos dito, era uma saída em definitivo, não é um empréstimo com opção de compra, não uma cláusula de compra obrigatória. Vinícius a caminho do Frankfurt. Isto era o melhor que podia acontecer ao Vinícius, chat. Tem trabalhado muito bem, né? E tipo, é muito melhor ele ir para um Frankfurt do que ir para um Brasil, como se falava, né? Muito melhor. Que a imprensa não é unânime quanto a valores, mas fala-se em algo a rondar os 25 milhões de euros para um jogador que também interessava a outras equipas, mas que pelas boas relações entre o Jorge Mendes e o Eintracht Frankfurt, o Jorge Mendes que é agente do Carlos Vinícius, então o Carlos Vinícius está próximo da Bundesliga e do Eintracht Frankfurt num empréstimo com opção de compra. Ainda na Primeira Liga falo de Tiago Silva, que está próximo de se tornar reforço do Vitória Sport Clube. O médio vai voltar a Portugal depois que rescinde contrato com o Olympiacos, uma vez que não contava para o treinador Pedro Martins. O acordo já estava alcançado há algumas semanas, faltava só aquele avanço. Reforço para o Pepa. A rescisão ainda não estava assinada, mas a oficialização então no Vitória está para breve, com o médio a regressar a Portugal depois de ter deixado o Feirense em 2019. Esteve no Nottingham Forest e mais recentemente no Olympiacos, onde passou apenas uma temporada. Regressa então agora a Portugal e é mais uma opção para o meio-campo de Pepa. Para fechar o assunto de Primeira Liga, falo de uma contratação que foi anunciada mesmo quando estava prestes a começar aqui a gravar este episódio do Mercado Flash. É uma contratação do Aroca, o Antony da Wish, chat, que oficializou Antony, um extremo brasileiro de apenas 19 anos, que chega do Corinthians, onde fez apenas 3 jogos. Ele tinha contrato o Antony, o brabo. Sabem quem é o Antony? Com o Joinville, o do Ajax, mas deixou o clube brasileiro em definitivo. Aqui o Aroca não revelou grandes coisas, mas chegou em definitivo. Não se sabe duração de contrato, não se sabe valores, mas sabe-se que o Antony, de 19 anos, um extremo, chega pela primeira vez ao futebol europeu. Na segunda liga há um novo mal sabe ele para o que vem. Reforço em Faro e eu chamo a atenção para este reforço. Ele vem de Itália, chama-se Lucas Felipe, é um médio brasileiro de apenas 21 anos e que vem com grande responsabilidade, porque vem ocupar a vaga de Ryan Gold, deixada em aberto por Ryan Gold, que assinou em definitivo então o Lucas Felipe pelos Algarvios. É um jogador que pode ser destaque em Faro. Ele chegou do Hellas Verona, uma equipa de relevo na série A italiana, uma equipa do top 10, ainda muito jovem e conseguiu mesmo mais ou menos estrear-se pela equipa principal há 2 épocas do Hellas Verona. O Verona tem feito épocas fantásticas, bem acima daquilo que era suposto, né? Serviço do Mantova, mas atenção, porque ele nas ligas de formação foi um jogador que marcou muitos golos e fez mesmo muitas assistências, 12 assistências, se não estou em erro, em 2 temporadas. É um médio ofensivo para ter então em atenção na segunda liga em Faro. Vamos agora passar lá para fora sem mais demórias, porque eu disse que hoje havia muitas coisas interessantes lá fora. Podemos começar por um misto de português e internacional para vocês não perderem aqui o fio à meada e o fio a Portugal. Isto porque Miguel Cardoso, que na época passada foi um dos destaques da equipa de Petit, do Belenenses SAD, mudou de clube. Ele estava com contrato no Dinamo Moscovo, na época passada esteve aqui emprestado ao Belenenses pelos russos, mas agora vai jogar na Turquia, mais propriamente para o Kayserispor, que pagou 400 mil euros pela contratação do extremo português, que na época passada marcou então 9 golos ao serviço do Belenenses SAD na Liga NOS e que vai agora para uma equipa onde também está um português. Falo de Manuel Fernandes, um médio experiente de 35 anos, que esteve recentemente também no Mundial. Já não foi assim há tão pouco tempo, mas pronto, o Manuel Fernandes vai jogar então com o Miguel Cardoso no Kayserispor. E já que estamos na Turquia, falamos do Galatasaray, que quer despachar Feguli e Radamel Falcão. Pois é, o avançado que brilhou ao serviço do Futebol Clube do Porto está na lista de dispensas da equipa turca, que está fora da Liga dos Campeões e que precisa agora de equilibrar as finanças. Tanto o Falcão como o Feguli têm ainda um ano de contrato com o Galatasaray, mas têm salários muito altos e então foi o próprio presidente do clube, o Burak. Falcão de regresso ao Porto, já. Meus amigos, isto não dá porque não vai ser possível pagar-vos o salário depois do Galatasaray ter falhado o acesso à Liga dos Campeões. Foi uma grande coça do PSV 7-1 ou 7-2, já não me lembro bem, no agregado. O avançado já com 35 anos, ao contrário de Feguli, que não tem tanto mercado, já o Falcão ainda tem algum fora do futebol europeu, nomeadamente na MLS, Arábia Saudita, Qatar, Emirados Árabes Unidos e, por fim, também na Argentina, onde se fala num possível regresso ao River Plate. Precisamente o clube onde brilhou antes de Radamel Falcão, amigos, que jogador. Itália, há muitas mexidas e podemos já começar a falar da Roma, de José Mourinho, que contratou finalmente o avançado que andava à procura. Falou-se de Yaremchuk, mas o treinador português acabou por contratar Eldor
Shomurodov, um nome complicado, um avançado do Uzbequistão. Avançado que andava à procura. Falou-se de Yaremchuk, mas o treinador português acabou por contratar Eldor Shomurodov, um Shomurodov. nome complicado. É o mesmo preço do Yaremchuk. Um avançado do Uzbequistão que jogava no Génova e que assinou por 5 épocas com a Roma a troco de 17,5 milhões de euros, um valor alto ainda. O avançado tinha dado nas vistas na Rússia, no Rostov, chegou apenas na época passada à Série A ao Génova e marcou 8 golos em 32 jogos e agora dá um salto na carreira. É, às vezes o Mourinho tira, já não era a primeira vez, né, que ele tira assim uns coelhos da cartola. Europeu pela Itália, esteve apenas cerca de um mesito sem clube, foi o tempo de tirar férias. E apesar de o agente ter dito que não tinha qualquer proposta, o facto é que o central italiano, atualmente com 36 anos, vai jogar pelo menos até aos No Tozarés há dinossauros? Cara, já lá tive, nunca vi nenhum. 38 na Juventus. Ele renovou até Deve ter visto mal, com certeza. 2023, ou seja, mais 2 temporadas, por um clube onde chegou em 2005 e onde já leva mais de 500 jogos realizados. Portanto, Chiellini até 2023 na Juventus. E por falar em centrais, também falamos de um central com ligações à Juventus que está prestes a reforçar o Tottenham. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, Cristian Romero, central que ainda há umas semanas venceu a Copa América pela Será que finalmente o Tottenham vai ter um bom central? Argentina, está a caminho dos Spurs, da equipa de Nuno Espírito Santo, no negócio que vai custar cerca de 55 milhões de euros à equipa londrina, que nos últimos tempos tem aberto um bocado aqui os cordões à bolsa, apesar de haver alguma indefinição sobre o futuro de Harry Kane, que aqui falámos ontem, portanto, mas Cristian Romero, um central de grande qualidade que se mostrou na Atalanta, que também ligado à Juventus, vai reforçar o Tottenham e... O Romero no FM é top, não é só no FM. Na vida real, muita gente diz que ele foi o melhor central da Liga Italiana o ano passado, amigos. Estamos a falar, né, da Liga Italiana. A Atalanta já tem até um substituto em mente, precisamente um jogador que está ligado à Juventus, que esteve também no Sporting. O turco Demiral vai então rumar à Atalanta por 30 milhões de euros, também segundo o Fabrizio Romano. E porque o episódio está novamente a ficar longo e eu já falei tantos nomes que já estou cansado, vou encerrar com 2 notícias muito curtas, mas uma delas também para encerrar uma novela. Mas já lá vamos. Antes, dou conta da rejeição de Paulo Fonseca, é verdade. Falámos aqui ainda ontem e anteontem do que o treinador estava muito perto de assinar pelo Atlanta United, da MLS, que já tinha ido visitar as instalações do clube e tudo, mas apesar de ter gostado bastante, disse que não. Disse que não queria treinar o Atlanta United da MLS e por isso Paulo Fonseca vai ficar para já sem clube e o Atlanta sem um treinador. Apesar de ainda estar lá, claro, o Gabriel Heinz. E para finalizar, lembram-se do Caio Jorge, é verdade, falámos aqui várias vezes dele, mas está prometido, pelo menos no mercado flash deste verão, não vamos voltar a falar porque o destino dele está traçado. Como já se sabia, o avançado brasileiro vai para a Juventus, o Santos confirmou ontem o negócio e revelou que libertou o jogador para sair para arrumar a Itália no imediato. Para a Juventus deve ser emprestado. Já aquela conversa do Sérgio Canosa que falámos aqui, não terá funcionado isto porque, segundo o Globo Esporte, um jornal conceituado no Brasil, a Juventus pagou 3 milhões de euros e não aqueles 15 milhões de euros que o Canosi falava pela contratação deste jovem de 19 anos. E pronto, é com esta jovem promessa do futebol que eu, uma já não tão jovem promessa do jornalismo, me despeço. Já sabem, amanhã há mais, porque o meu nome é Hugo Filipe Martins e sim, o mercado para mim é uma parte relativamente gira do futebol.